Meu nome é Arnaldo, mas muitos me chamam de Canoa. Esse apelido, que me acompanha desde os tempos de jovem, se deve à minha ligação profunda com o mar. Passei mais tempo na água do que em terra firme. Para alguns, a vida no mar é um fardo. Para mim, era o contrário. A água sempre foi meu lugar, o único onde me sentia verdadeiramente em casa. O som das ondas, a brisa que vem do Atlântico, a quietude das manhãs e as noites silenciosas, onde o horizonte se mistura com o céu, eram a minha paz. Eu morava em São Luís, no Maranhão, desde que me entendo por gente. Passei a maior parte da minha vida pescando, a profissão que herdamos, como se fosse algo natural. Em 1996, eu e mais alguns amigos decidimos partir para uma pesca noturna, algo que eu sempre preferi. A ideia era chegar até o Recife, conhecido como Rei dos Mares, um ponto pouco explorado, mas que, segundo os mais velhos, era repleto de peixes e com águas tão calmas que pareciam não ter fim. Era uma jornada tranquila, ou pelo menos deveria ser. Nosso barco, o Maré Alta, era simples, mas estava pronto para a viagem. Com o mar calmo e o céu sem nuvens, ninguém suspeitava do que nos aguardava. O tempo passava sem pressa, como sempre acontece em uma boa pescaria. No entanto, logo após o cair da noite, o que deveria ser uma jornada comum se transformou em algo desconhecido. Quando o sol já havia se escondido completamente, o barco começou a se arranhar contra algo abaixo da água, um recife invisível que ninguém havia previsto. Tentamos liberar a embarcação, mas quanto mais tentávamos, mais o barco parecia se prender. Não dava para ver o que havia abaixo da água, mas a sensação de que algo estava errado me atravessou de forma implacável. Algo não estava certo, e isso já me parecia mais do que um simples acidente. Horas se passaram desde que o barco ficou preso no Recife e a frustração começava a se misturar com inquietação. O mar estava calmo demais, e a sensação de estarmos à mercê de algo desconhecido só crescia. Tentamos, com todas as nossas forças, libertar a embarcação, mas o esforço parecia em vão. O som do motor, que deveria ser reconfortante, se tornou abafado, quase inaudível diante da quietude estranha que nos cercava. Foi então que uma luz fraca apareceu, vindo do fundo das águas. Eu olhei para o horizonte, tentando entender se poderia ser algum reflexo da lua, mas logo percebi que não era. A luz se intensificava lentamente, como se algo estivesse se aproximando da superfície. Não era a luz de um peixe, nem o brilho de algum animal marinho comum. Não. Era uma luz sólida, que parecia emanar de algo muito maior. E a água ao redor do barco começou a ferver em espiral, como se fosse sugada por alguma força invisível. O ar se tornou denso, e um silêncio profundo tomou conta de tudo, como se o próprio mar estivesse segurando a respiração. Um som, profundo e gutural, começou a emergir das profundezas. Era como se o fundo do mar estivesse roncando, e esse som crescia em intensidade, fazendo o sangue de todos nós gelar. Ninguém ousava falar, nem mesmo se mover. Era um som que parecia vir de outro mundo, algo tão distante, mas que ao mesmo tempo nos tocava de uma forma que não conseguíamos compreender. Eu sabia que algo não estava certo, então, na tentativa de controlar o barco, decidi lançar a âncora, esperando que o peso a mantivesse fixada. Mas quando a âncora tocou a água, algo a puxou violentamente para baixo. Não era a força do mar, mas algo muito mais forte,
algo que eu nunca havia experimentado antes. O barco tremeu e a luz no fundo intensificou-se ainda mais, como se aquilo que estava se aproximando de nós estivesse querendo nos engolir. A situação se agravava a cada minuto. O barco estava preso ainda mais firmemente no recife, como se algo invisível o estivesse segurando com mãos gigantes. As tentativas de liberar a embarcação se tornaram cada vez mais inúteis. Cada movimento parecia em vão, e a água que antes parecia calma, agora se agitava de uma forma estranha. Não havia vento, não havia correnteza, mas a água parecia se mover de maneira desconcertante, como se algo estivesse abaixo, forçando-a a se levantar. O som gutural, que havia começado como um sussurro distante, agora ecoava de forma constante, mais forte, mais próximo. Ninguém mais falava. O pânico começava a se instalar. Foi então que um dos pescadores, o João, o mais experiente entre nós, começou a gritar. Sua voz estava cheia de terror e ele apontava freneticamente para a água, dizendo que havia visto algo se movendo. Não um peixe, mas algo maior, com olhos que pareciam humanos. Eu vi seus olhos, eles estavam me olhando. Ele gritou, sua voz cheia de pânico. Todos viraram a cabeça para a água, mas nada podia ser visto além da escuridão profunda. Nossos corações batiam forte e a tensão no ar se tornava quase insuportável. O grupo se dividiu. Alguns tentaram continuar o trabalho de liberar o barco, enquanto outros olharam para a água, tentando entender o que estava acontecendo. Eu, particularmente, não sabia o que fazer. O medo tomou conta de mim, mas o que mais me perturbava era que eu não entendia o que estava acontecendo. O mar, que sempre foi meu aliado, agora parecia estar nos traindo. Foi então que o pior aconteceu. Um dos pescadores, o Zé, foi puxado para a água. Ninguém viu o que aconteceu. Apenas ouvimos o grito dele se perder na escuridão da noite. O medo tomou conta de todos. Alguns queriam sair dali, mas o barco ainda estava preso. Estávamos imersos em um pesadelo e eu não conseguia mais confiar no mar. O que quer que estivesse lá embaixo não estava mais apenas observando, estava nos caçando. O que vi naquela noite vai ficar comigo até o fim dos meus dias. A água ao nosso redor parecia se agitar mais, como se algo colossal estivesse se aproximando. O som gutural que ouvimos se transformou em um estrondo, reverberando nas nossas espinhas. Fiquei ali, paralisado, como se a visão me tivesse congelado no lugar. Aos poucos, algo imenso começou a surgir das profundezas. Não era peixe, nem monstro marinho, nem qualquer criatura que eu pudesse ter visto nas minhas décadas de pesca. Era uma forma gigantesca, escura, que se erguia com uma lentidão assustadora, como se o próprio mar a estivesse empurrando para cima. Seu corpo parecia se arranhar contra a água, como se fosse algo pesado e de difícil movimento. Mas o mais aterrador eram os tentáculos, enormes, tão longos que parecia que iriam alcançar o céu. Eles se moviam com uma força indescritível, cortando a água e agitando tudo ao redor com uma violência que nos deixou sem palavras. O barco, já preso, foi puxado mais ainda para baixo. O som das tábuas rangendo era ensurdecedor, e as velas se encheram de água com cada puxão. Alguns de meus companheiros começaram a gritar, mas eu não conseguia mais ouvir nada. Só conseguia observar aquela criatura. Quando ela se aproximou mais, percebi que seus olhos não eram como os de qualquer animal marinho. Eram olhos humanos, frios, insidiosos, como se estivessem observando cada um de nós.
com uma inteligência incompreensível. O medo tomou conta de todos, e a luta pela sobrevivência se tornou mais desesperada. Tentamos puxar as cordas e manobrar o barco, mas antes que pudéssemos fazer algo, a criatura começou a se afastar, voltando lentamente ao fundo marinho. Ela não nos atacou, como se estivesse apenas testando, nos observando. E quando se retirou, uma sensação de vazio nos preencheu, como se estivéssemos apenas diante de algo muito mais antigo e poderoso, algo que o mar havia guardado por eras. A noite se arrastava, e o barco, ainda preso ao recife, parecia mais uma prisão do que uma embarcação. Cada movimento que tentávamos fazer para nos soltar era em vão, como se o próprio mar nos estivesse segurando com uma força invisível. O pânico começava a se espalhar. Estávamos todos exaustos. Mas o que mais me atormentava não era o cansaço físico. Era algo muito mais sutil, algo que começava a afetar nossas mentes. Foi então que comecei a ouvir os sussurros. Eram fracos, quase imperceptíveis, mas com o tempo se tornaram mais claros. Não vinham de nenhum de nós, mas de algum lugar mais profundo, debaixo da água. Eram palavras arrastadas, como se algo tentasse se comunicar conosco, mas de uma maneira que não conseguíamos compreender. Eu tentava concentrar minha mente, tentando entender o que estava sendo dito, mas era como se as palavras estivessem em uma língua que não pertencia a este mundo. Olhei para os outros pescadores e percebi que eles também pareciam ouvir. Alguns estavam paralisados, com os olhos fixos na água, enquanto outros pareciam completamente fora de si, murmurando palavras desconexas. O ar estava pesado, e eu sentia como se uma presença invisível estivesse nos observando, esperando por algo, como se aquilo que estava no fundo do mar estivesse se infiltrando em nossas mentes, corroendo nossos pensamentos. As memórias começaram a falhar. Era como se minha própria história estivesse se desfazendo, como se eu não pudesse mais lembrar de detalhes que sempre foram claros para mim. E não era só comigo. Vi outros começarem a agir de forma estranha, suas expressões vazias e suas ações sem sentido. O que antes era apenas um pesadelo físico, uma criatura das profundezas, agora se revelava algo muito mais aterrador. A criatura não estava apenas no mar. Ela estava em nossas mentes, nos fragmentando pouco a pouco, deixando-nos à mercê do abismo que se abria dentro de nós. A tensão no ar era insuportável, e cada segundo que passava parecia nos afundar mais fundo na loucura. A criatura, seja o que fosse, estava se tornando mais presente, mais real, e nós, desesperados, já não sabíamos o que fazer. A única ideia que restava era fugir. Mas fugir para onde? O mar, que sempre foi meu amigo, agora parecia ser um inimigo implacável. Quando finalmente conseguimos liberar o barco, parecia um milagre. O motor, que antes estava parado, deu sinais de vida. O barco começou a se mover e, por um momento, achei que estávamos indo embora, que finalmente conseguíamos escapar. A esperança foi breve, porém. O som gutural emergiu novamente, mais forte, mais próximo. A água ao redor do barco parecia se agitar, e um puxão violento fez com que o barco balançasse perigosamente, como se estivesse sendo puxado de volta. Em segundos, o que restava de calma desapareceu. Vários de meus amigos foram arrancados da embarcação, gritando, desesperados, tentando se agarrar ao que restava de nossas velas. Mas algo os puxava, algo invisível, algo muito mais forte que qualquer homem. Eu assisti,
impotente, enquanto eles desapareciam nas águas escuras. O medo já tomava conta de todos nós, mas não havia tempo para hesitar. A única coisa que restava era tentar nadar até a costa, mas o caminho estava longe e o mar estava mais perigoso do que nunca. Sabia que não seria fácil. Alguns já haviam desaparecido, e a cada minuto que passava, a sensação de que a criatura nos observava só aumentava. Nadei, impulsionado pelo desespero, mas algo me dizia que o mar não nos deixaria ir tão facilmente. A criatura estava em nós, no próprio ar que respirávamos. A costa parecia distante, mas era a única chance de sobrevivência, a única chance de escapar daquilo que nos caçava. Foi um milagre eu ter chegado à costa. O mar finalmente me deixou ir, como se, após me testar, tivesse decidido me deixar como lembrança de um erro cometido. Exausto e dolorido, caí na areia, sentindo o peso do corpo e o peso de tudo o que havia acontecido. Olhei para o mar com um olhar distante, já sabendo que nunca mais poderia confiar nas águas calmas como antes. O mar, que sempre foi minha casa, agora era um lugar desconhecido, implacável, um inimigo que aguardava o momento certo para nos devorar. Mas o pior não era o que havia acontecido naquelas horas. O pior era saber que a criatura, de alguma forma, ainda estava ali, em mim, nos meus pensamentos. Ela havia subido do fundo, mas sua presença não se dissipou. Não importava o quanto tentasse seguir em frente. O peso daquela noite continuava a me assombrar. Cada suspiro do vento lembrava o som gutural que ecoava no fundo do mar. Aos poucos fui afastando-me do mar. Nunca mais me vi retornando para suas águas, não importa o quanto elas parecessem tranquilas. O que quer que estivesse naquele recife, o que quer que tivesse surgido das profundezas, ainda estava à espreita, e agora o medo era uma sombra que nunca me abandonaria. Eu havia sobrevivido, mas algo dentro de mim morreu naquela noite. O mar não esqueceria o que aconteceu ali, e eu sabia que ele nunca mais seria o mesmo. E talvez, quem se aventurar de novo em suas águas, nunca mais voltasse. Eu sou Heloísa, mas na cidade de Laguna, em Santa Catarina, todo mundo me chama de Dona Lô. Cresci entre redes e anzóis, com os pés sempre na areia ou no casco de um barco. Meu pai foi pescador a vida toda, e por onde passava, suas histórias sobre o mar pareciam nunca acabar. Ele sempre falava de coisas que aconteciam lá, nas águas geladas e turvas, coisas que eu, criança, achava exagero de um homem que passou a vida inteira tentando entender o mistério do oceano. Lá em casa, todos falavam com respeito sobre o mar, mas também com um certo receio, como se ele fosse algo que nunca deveria ser completamente compreendido. Era como se o mar fosse uma velha amiga, mas uma amiga silenciosa, que às vezes fazia questão de mostrar que tinha mais segredos do que se podia imaginar. Meu pai sempre dizia que o mar não esquecia quem o desrespeitava e que havia coisas nele que nem mesmo os mais velhos sabiam contar. No verão de 1988, quando eu já estava com 33 anos, resolvi embarcar em uma pescaria com a tripulação do barco Nossa Senhora dos Navegantes. Não era nada fora do comum, um trabalho simples, diário, que nos permitia pescar e voltar para casa antes que a noite caísse. Mas desde o início, o clima estava estranho. O vento não soprava como de costume, e o silêncio era mais profundo do que eu esperava. O mar parecia mais calmo do que o habitual.
mas havia uma sensação de que algo estava fora de lugar, algo que ainda não podíamos ver. Durante a navegação, enquanto as ondas se quebravam suavemente contra o casco do barco, uma mensagem veio pelo rádio, quebrando o silêncio pesado que tomava conta de nós. Um pesqueiro havia sido avistado à deriva naquela região. O tom da comunicação era urgente, mas ninguém sabia o que encontraríamos. Eu, no fundo, senti que aquele seria o início de algo que não estava nos planos. Algo que o mar, de alguma forma, já estava chamando. A viagem estava tranquila. O silêncio ainda reinava como um peso sobre nós. O rádio não trouxe mais nenhuma mensagem, mas uma sensação estranha crescia a cada hora. O céu estava cinza, como se o próprio tempo estivesse em suspenso. E foi então que lá no horizonte apareceu uma sombra que não pertencia ao cenário. Era um barco, um pesqueiro conhecido, o Aurora Boreal, que já tinha sido visto por todos nós em outras pescarias. No entanto, naquele momento, ele flutuava sem rumo, sem velas batendo, sem motor roncando, apenas a deriva, como se fosse uma relíquia esquecida do mar. Tentamos chamar pelo rádio, mas a resposta nunca veio. O silêncio era profundo e, ao mesmo tempo, inquietante. Eu sentia que alguma coisa estava errada, mas ninguém ousava falar em voz alta. À medida que nos aproximávamos, o cenário se tornava mais estranho. O casco estava intacto, não parecia ter sofrido nenhum dano. Porém, o barco estava abandonado. As redes estavam soltas, enroscadas umas nas outras, e o motor estava desligado, com a chave ainda no lugar, como se o capitão tivesse saído apenas por um momento. Mas o que mais me incomodava era o silêncio. Um silêncio que parecia pesado, opressor, como se o mar tivesse engolido toda a vida a bordo. Decidi liderar a inspeção a bordo, enquanto a tripulação me seguia com uma certa relutância. Quando pisei no convés, algo me chamou a atenção. Uma rede, encharcada, balançava levemente, como se algo estivesse preso nela. Fui até lá, curiosa, e vi que não era um peixe. O que estava ali não podia ser identificado. Algo se movia de maneira estranha, sem qualquer explicação. E eu sabia, sem sombra de dúvida, que o Aurora Boreal não estava ali por acaso. O que quer que estivesse naquelas águas parecia ter nos chamado. A rede se movia de forma incomum, como se tivesse vida própria. Havia algo ali, algo que não poderia ser explicado. O material estava úmido, quase gelado ao toque, e emitia uma leve pulsação. Um brilho fraco e azulado, como uma luz distante, parecia emanar de dentro da rede. Fui até ela com cautela, mas não consegui afastar a sensação de que alguma coisa estava me observando. Zeca, um dos pescadores mais experientes da tripulação, se aproximou ao meu lado, ainda hesitante. Ele estendeu a mão, e assim que seus dedos tocaram a rede, o frio foi imediato. Não era como o frio do mar. Era um frio que parecia vir de dentro da coisa, algo que penetrava a pele e fazia os ossos tremerem. Ele olhou para mim, seus olhos transmitindo o que eu também sentia. Uma sensação incômoda, como se estivéssemos invadindo um espaço que não nos pertencia. Com cuidado, puxei a rede para soltar o que estava preso ali. O que saiu de dentro foi algo que não se parecia com nada do que já vi. Era uma criatura, de aparência quase humana, mas seus contornos eram disformes, como se estivesse em um estado de transição. Sua pele, se é que podíamos chamar assim, parecia feita de algo mais fluido, quase translúcido.
Mas o que mais me aterrorizou foram os olhos. Eles não eram olhos comuns, eram como espelhos, refletindo o que estava à nossa volta de maneira distorcida, como se estivéssemos olhando para uma versão paralela de nós mesmos. A criatura não se mexia, permanecia ali, observando-nos com aqueles olhos que pareciam profundamente imperturbáveis. Zeca, tomado pelo medo, deu um passo para trás e falou em voz baixa, mas firme: "Vamos jogá-la ao mar. O mar é o lugar dela." Eu sabia que ele tinha razão, mas antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, um arrepio percorreu toda a tripulação, como uma onda congelante que nos atingiu simultaneamente. Foi como se o próprio mar nos tivesse alertado. Algo, em algum lugar dentro de nós, nos dizia para não tocar mais naquela criatura, como se o simples ato de tentá-la devolver ao mar fosse uma transgressão. Ficamos ali, imobilizados, em silêncio, com a sensação de que aquele encontro nos mudaria para sempre. Depois que cobri a criatura com a lona, o peso daquilo que havíamos encontrado parecia começar a se espalhar por todo o barco. A sensação era de que o mar não estava mais tão quieto quanto antes. O vento começou a aumentar, primeiro suavemente, como uma brisa, mas logo se transformou em rajadas violentas que balançavam o Nossa Senhora dos Navegantes de um lado para o outro. Olhei para o horizonte, mas o céu, antes cinza e calmo, estava agora carregado de nuvens escuras, se acumulando como se a tempestade estivesse se formando de dentro para fora. A bússola, que antes apontava sem hesitar, agora girava sem rumo. Ela se movia freneticamente, como se quisesse nos levar para algum lugar desconhecido. O capitão, no entanto, parecia determinado a esperar. Ele me disse que o tempo logo melhoraria, que era só uma mudança passageira, mas eu sabia que algo estava errado. Eu sentia no fundo da alma que o mar não estava mais nos aceitando, como se tivesse se voltado contra nós, como se aquele encontro tivesse desencadeado algo que não poderia mais ser controlado. Enquanto tentávamos nos ajustar ao novo ritmo do barco, sons estranhos começaram a surgir. Não era o som das ondas batendo contra o casco ou o vento cortando o ar. Eram sons mais profundos, como se algo estivesse cantando nas profundezas do mar. Ouvimos os ecos de sussurros, melodias abafadas que pareciam vir de todos os lados, como se o próprio oceano estivesse tentando nos falar ou nos advertir. Tentei convencer o capitão a afastar o barco e voltar para a costa, mas ele se recusou. "O mar vai se acalmar", ele disse, mas a dúvida começou a tomar conta de mim. Na calada da noite, enquanto todos tentavam descansar, Zeca desapareceu. Ninguém viu quando ele sumiu, e a única pista que encontramos foi o som distante de um grito abafado vindo do mar. Tentamos procurá-lo, mas era como se o oceano o tivesse engolido, e a escuridão parecia mais densa e mais profunda do que nunca. O silêncio que se seguiu foi ainda mais angustiante. Na manhã seguinte o céu estava mais claro, mas o clima ainda carregava um peso inquietante. Decidi então vasculhar o aurora boreal em busca de alguma pista sobre o que poderia estar acontecendo. No camarote do capitão, encontrei algo que me fez arrepiar. Um diário. Ele estava escondido entre papéis e velhos mapas, como se fosse algo proibido de ser visto. Quando abri, encontrei anotações apressadas, muitas com tintas borradas, mas o suficiente para entender o que estava ali.
O capitão descrevia encontros com seres luminosos nas águas profundas. Ele falava de criaturas que apareciam nas noites mais escuras, com corpos translúcidos e olhos como espelhos, semelhantes àquilo que havíamos encontrado. Nas páginas seguintes havia desenhos, quase idênticos à criatura que estava coberta no nosso convés. O capitão acreditava que esses seres habitavam as profundezas do oceano, mas algo na forma como ele escrevia me dizia que ele temia o que estava descobrindo. Ele parecia saber que aqueles encontros não eram simples coincidências. Enquanto eu examinava o diário, a criatura, ainda coberta pela lona, emitiu um som baixo, quase imperceptível. Era como um sussurro, mas algo dentro de mim dizia que não era um som físico. Era como se a voz estivesse se projetando dentro da minha mente, penetrando em meus pensamentos. Olhei para os outros e vi que estavam ouvindo também, com os olhos arregalados e inquietos. O capitão, finalmente, decidiu que precisávamos jogá-la ao mar, antes que causasse mais danos. Tentaram movê-la, mas, ao tocar na criatura, ela emitiu um grito silencioso, algo tão profundo que nos fez perder a consciência. Por alguns minutos, ficamos no convés, imobilizados, sem entender o que havia acontecido. Quando acordei, o mundo parecia mais distante, e os olhos de todos estavam fixos na criatura, como se ela tivesse se tornado parte de nós, uma presença que não podíamos mais ignorar. A tripulação estava dividida. Alguns queriam abandonar a criatura, jogá-la ao mar e esquecer o que vimos, mas outros, mais céticos, achavam que deveríamos mantê-la a bordo, como uma espécie de troféu, um mistério que deveria ser estudado. A tensão era palpável, como se cada um de nós sentisse que a decisão que tomássemos mudaria tudo. O ar estava denso, e o mar, antes revolto, parecia esperar por nossa escolha. Eu sabia que não podia mais ficar com ela a bordo. Algo me dizia que a presença daquela criatura estava corrompendo o equilíbrio do barco, da tripulação e talvez até mesmo do próprio mar. Decidi então que deveríamos soltar a criatura, mas de forma que não pudesse voltar. Peguei o bote salva-vidas, cuidadosamente coloquei a criatura nele e a soltei à deriva, deixando-a afastar-se lentamente, como se o mar finalmente aceitasse nossa decisão. No momento em que o bote se afastou, algo mudou. A criatura, com seus olhos espelhados, me olhou uma última vez. Eu senti sua presença, embora não houvesse som, e o mar se acalmou de imediato, como se uma força invisível tivesse se retirado. A bússola voltou a funcionar, apontando o rumo correto, e o barco retomou seu caminho, agora mais suave. Porém, uma sensação de vazio ainda persistia em meu peito. Algo não estava certo. Eu sabia que, de algum modo, o mar ainda guardava um segredo profundo e aquele encontro não estava acabado. Quando finalmente voltamos à costa, ninguém falou sobre o que havia acontecido. A tripulação tentou seguir com suas vidas, mas algo havia mudado. Nos meses seguintes, todos abandonaram a pesca sem nunca explicar o motivo. O mar, com sua calma inquietante, parecia ter levado mais do que só a criatura. Parecia ter levado parte de nós. Eu, no entanto, não conseguia afastar a sensação de que o mar ainda me observava. A cada passo, a cada onda quebrando na praia, havia algo em seus murmúrios que me chamava, que me lembrava daquele dia. Algo que nunca poderia ser apagado. Uma manhã, enquanto caminhava pela areia, encontrei o bote salva-vidas encalhado,
vazio, mas com marcas estranhas nas tábuas. As mesmas que vi quando o soltamos à deriva. Não havia explicação, mas o que me fez parar foi o som, fraco e distante, como um canto submerso. O mesmo canto que ouvimos naquela noite. Nunca mais voltei ao mar, mas em noites de vento, o canto ainda ecoa dentro de mim, me lembrando que o mar não esquece e que, de algum modo, ainda guarda o que não pertence a ele. Então, o som parou. Meu nome é Augusto, mas por aqui me chamam de Pé de Remo. Nasci e cresci entre as águas do rio Amazonas, em Parintins, no Amazonas, e desde pequeno meu destino estava ligado ao rio. Aprendi a pescar com meu pai e meu avô, sempre respeitando o que o rio nos dava e principalmente o que ele não nos deixava entender. O rio tem seus mistérios, e quem vive nas suas margens aprende a respeitá-los. Em 1975, trabalhava no Estrela do Norte, um barco pesqueiro velho, mas firme, que enfrentava as águas tranquilas e traiçoeiras do Amazonas. Eu, o capitão e mais 2 homens, éramos os responsáveis pelas noites silenciosas. O barco tinha sua rotina, sempre pelas mesmas rotas, sempre no mesmo ciclo de pesca, mas o rio nunca parecia ser o mesmo. Ele mudava a cada noite, como se quisesse nos ensinar algo novo ou, quem sabe, nos desafiar. A vida era simples, repetitiva até, mas o rio nos deixava inquietos. O Estrela do Norte era mais do que um barco. Era uma extensão de nossa própria existência. Todos os dias, ao amanhecer, eu me perdia nas águas escuras, mas tranquilos, que pareciam nunca querer se mostrar por completo. E naquela noite em especial, quando o capitão decidiu que seguiríamos para um igarapé pouco conhecido, uma sensação estranha tomou conta do meu peito. Algo naquele lugar parecia diferente, como se estivéssemos prestes a adentrar um território proibido. Mas a rotina nos empurrava adiante. A noite estava calma, e o rio, como sempre, parecia nos convidar para mais uma de suas jornadas. Mas nem eu, nem os outros sabíamos o que nos aguardava naquelas águas. A viagem até o tal igarapé não foi longa, mas o silêncio que pairava no ar era denso, como se até o rio tivesse deixado de respirar. O Estrela do Norte avançava por águas escuras, guiado apenas pelas estrelas e pela lua, que mal conseguia iluminar as margens. À medida que nos aproximávamos do local, a vegetação ao redor se tornava mais fechada e os sons da floresta desapareciam. O ambiente se tornava opressivo, pesado, como se o próprio lugar estivesse guardando algo. O igarapé era pouco conhecido e ninguém falava muito sobre ele. Aqueles que ousaram pescar ali antes nos diziam para evitar o local. Diziam que o rio tinha suas coisas, seus segredos. Aqueles que escutavam e acreditavam na superstição jamais voltavam para contar mais. Eu, porém, nunca dei ouvidos a essas histórias. Superstição nunca foi algo que me preocupasse, e os outros homens a essa altura já estavam acostumados com meu jeito direto, sem medo de enfrentar o desconhecido. Mas naquela noite, algo parecia diferente. As águas estavam calmas até demais, e o vento, que geralmente vinha forte e fresco, parecia ter se apagado. Tudo estava parado, como se o mundo tivesse sido silenciado de uma vez. Nenhuma folha se movia nas árvores, nem os animais da noite se ouviam. Apenas o som do motor do Estrela do Norte cortava a quietude. Foi então que ouvimos, pela primeira vez, o canto. Era algo suave, quase hipnótico,
como um sussurro vindo da água. Não conseguíamos entender o que era, mas soava quase humano, com um tom distante e incerto. Tentamos localizar a origem do som. Olhamos para as margens, mas não havia ninguém. O silêncio logo retornou, mas a sensação de que algo nos observava, algo além da nossa compreensão, permaneceu. O som, que inicialmente fora uma leve murmuração, começou a se intensificar, preenchendo o ar com uma suavidade desconcertante. Era como se alguém estivesse chamando nosso nome, mas com uma voz distante, suave, quase sedutora, como se levantasse diretamente das águas escuras do rio. Não conseguíamos entender o que estava sendo dito, mas a presença daquela voz parecia se infiltrar em nossos pensamentos, como um veneno. Um peso insuportável começou a se espalhar pelo barco, deixando todos nós em silêncio, com os corações batendo mais forte. O capitão, mais velho e experiente, era o primeiro a tentar afastar o desconforto. "Não é nada", disse ele, com um tom que tentava esconder sua própria apreensão. "Deve ser um peixe, alguma corrente que mexe nas pedras. Vamos seguir em frente." Mas eu percebia que o próprio capitão estava inquieto, seus olhos se movendo de um lado para o outro, como se procurasse algo nas águas escuras. O som, no entanto, não cessava. Ao contrário, parecia vir de mais perto, mais forte, como se nos seguisse. Nós três, os outros pescadores, trocamos olhares de dúvida. Nenhum de nós tinha coragem de falar, mas todos sentíamos a mesma coisa. Algo estava errado. Algo estava nos chamando. O capitão tentou ligar o motor e continuar, mas hesitou, como se estivesse dividindo sua vontade de seguir em frente com a necessidade de compreender aquele som. Sua decisão durou pouco. O silêncio foi interrompido novamente, e o som agora era mais forte, mais claro. Não era só o rio, parecia vir de dentro dele, como se o próprio rio estivesse nos falando. Nosso barco flutuava lentamente, cercado pela escuridão, e aquele chamado persistia. Em algum momento, ele se repetiu de novo, mais próximo do que nunca, e então, finalmente, todos nós paramos. A curiosidade, agora transformada em um medo incontrolável, nos fez hesitar. O que era aquilo? O barco estava quieto agora, em pleno silêncio, mas o som persistia, ressoando em nossas mentes. Foi quando um dos homens, mais agitado que os outros, pegou a lanterna e a apontou para a água, como se fosse tentar iluminar a origem do chamado. A luz da lanterna cortou a escuridão, mas ao invés de revelar algo simples, como esperávamos, ela trouxe à tona algo muito mais estranho. Nas margens do igarapé, a névoa parecia se mover por conta própria, como se o ar fosse parte de algo que não se via. Algo, ou alguém, estava lá, misturando-se com a bruma. A figura era indistinta, uma silhueta que se contorcia, como se estivesse tentando se desvencilhar das próprias sombras. Não dava para definir o que era, mas todos nós vimos. Nenhum de nós soube descrever exatamente o que estava diante de nossos olhos. Parecia humano, mas ao mesmo tempo não era. A lanterna tremia nas mãos do homem, refletindo a angústia de todos nós. A figura, se é que podíamos chamar assim, parecia vir de um lugar distante, quase irreal, como se fosse feita da própria essência do rio. E então, o som do chamado se intensificou, mais forte, mais profundo, como se viesse do fundo do rio, como se o próprio leito das águas estivesse gritando para nós. O barco, antes tranquilo, começou a balançar, leve e errático,
como se algo no fundo da água estivesse se movendo, empurrando-nos. A tensão se acumulava em cada segundo, e o medo, uma presença invisível, começou a apertar o peito de cada um. Eu, paralisado, não sabia o que fazer. Olhei para os outros, estavam igualmente imobilizados. A figura na margem parecia se estender até nós, como se o rio estivesse alcançando nosso barco, tentando puxá-lo para algo profundo. E então, tão repentinamente quanto apareceu, a figura desapareceu. O silêncio voltou, mais pesado, mais sufocante do que nunca. O chamado havia cessado, mas o medo permanecia. Algo havia mudado. Algo do rio estava conosco agora. O impacto daquilo que vimos naquela noite não desapareceu com a manhã. Pelo contrário, ele se espalhou por nós como uma sombra que nunca se afastava. Cada um de nós reagiu de maneira diferente ao que havia acontecido, mas o peso do mistério que pairava sobre o Estrela do Norte não podia ser ignorado. O rio havia deixado sua marca em todos nós. Nos primeiros dias após o encontro, os pescadores começaram a se comportar de forma estranha. Alguns evitavam o local do incidente, como se o simples fato de se aproximar dali pudesse trazer de volta aquilo que tínhamos visto. Outros começaram a falar sobre pesadelos, descrições vagas de sombras se movendo nas águas, figuras que surgiam nas margens, mas ninguém sabia o que eram. Eles tentavam falar uns com os outros, mas não havia comunicação real. Cada um parecia preso à sua própria interpretação do que tinha acontecido e ninguém conseguia se entender completamente. O capitão, antes um homem calmo e com a confiança de quem conhece o rio, estava irreconhecível. Seu comportamento começou a mudar. Ficava cada vez mais inquieto, seus olhos escaneando constantemente as águas, como se temesse que algo emergisse delas novamente. Ele não falava muito, mas quando o fazia, sua voz carregava um tom sombrio, como se o evento tivesse corroído a alma daquele homem. A confiança que ele passava antes, agora estava desaparecendo. Eu também sentia um peso inexplicável sobre os meus ombros, uma sensação de que a noite do chamado tinha ficado comigo, como um fantasma que me seguia por onde quer que fosse. Tentava seguir com minha rotina, pescar como sempre fiz, mas não conseguia afastar a sensação de que algo havia mudado dentro de mim. Não era o rio mais calmo, nem a vida mais simples. Algo estava diferente e ninguém ali parecia ter as respostas. A desconfiança crescia a cada dia, como se a presença do sobrenatural nos tivesse dividido de maneiras que não podíamos compreender. Aqueles dias que se seguiram àquela noite estranha pareceram distorcidos, como se o próprio tempo tivesse perdido seu rumo. O impacto do encontro com o sobrenatural foi mais profundo do que imaginávamos. Não eram apenas os nossos medos e ansiedades que aumentavam, mas algo começava a se manifestar fisicamente em nós. O rio parecia cobrar um preço. Um dos pescadores, José, adoeceu de maneira súbita. O homem que antes era robusto e forte começou a murchar diante de nossos olhos, sua pele pálida e seus olhos vidrados. Falaram de febre, mas ninguém sabia dizer o que causava aquele mal. Ele delirava durante a noite, falando sobre o chamado, dizendo que a água o queria. Quando estávamos na beira do igarapé, ele começou a gritar que o rio estava chamando para ele, que algo de dentro da água queria puxá-lo. Tentamos acalmá-lo, mas suas palavras apenas aumentavam a tensão,
tornando tudo ainda mais real e inacreditável. Outro dos pescadores, Pedro, começou a se fechar em si mesmo, suas conversas se tornando cada vez mais desconexas. Falava sobre sombras nas águas e vultos que se moviam à noite. Ele parecia perdido, como se tivesse visto algo que não podia compreender e que agora não sabia mais distinguir entre o real e o imaginário. Seus olhos estavam vazios, como se algo o tivesse roubado de dentro. Eu, por outro lado, tentava me apegar ao que conhecia: o rio, as rotinas, a pesca. Mas algo dentro de mim se rompeu naquela noite. As dúvidas começaram a crescer, e o que antes parecia ser claro agora estava turvo, escuro. Foi então que encontrei o diário do capitão. Pego de surpresa, comecei a folhear suas páginas, e o que vi me fez tremer. O capitão relatava incidentes de anos atrás, sempre com o mesmo igarapé. Pescadores desaparecendo, outros voltando com olhos vazios, com histórias impossíveis. Era como se o rio tivesse uma natureza própria, algo profundo e sombrio que atraía aqueles que se aproximavam demais. O que estávamos enfrentando agora não era único. Outros homens haviam sucumbido a ele antes de nós. As histórias antigas tomaram uma nova forma na minha mente. Não era apenas superstição ou imaginação. O rio estava nos chamando de volta. E dessa vez, ele tinha algo ainda mais perigoso em mente. Depois de tudo o que aconteceu, decidi que não podia mais viver com as dúvidas. O medo, que antes me paralisava, agora me impulsionava a buscar respostas. Eu precisava entender o que tinha acontecido naquela noite e o que realmente estava acontecendo com o rio. Então, sem avisar os outros, decidi retornar ao igarapé. O caminho foi longo e silencioso, o rio parecendo ainda mais hostil. Quando cheguei ao ponto onde o chamado começara, uma sensação estranha tomou conta de mim. Algo parecia me esperar. Fui até as pedras e, com a lanterna, percebi algo que nunca havia notado antes. Havia uma inscrição nas rochas, uma marca feita há muito tempo. Não conseguia decifrar as palavras, mas algo naquelas formas antigas me fez arrepiar, como se aquilo fosse um aviso, uma advertência deixada por alguém que soubera do poder do rio. Tentei me aproximar mais, talvez entender mais sobre o que estava ali, mas uma força invisível pareceu me puxar para trás. Era como se o próprio rio estivesse me empurrando para longe, tentando me afastar. Meus pés se arrastavam, a água parecia se elevar em minha direção, e uma pressão crescente me fazia sentir como se estivesse sendo engolido por tudo aquilo. Com um esforço quase desesperado, consegui me afastar, voltando ao barco. Mas algo dentro de mim havia mudado para sempre. O mistério não era algo que se explicasse. O rio, com seus segredos e suas chamadas, continuava vivo em minhas memórias, como uma sombra que nunca se apaga. Eu sabia que não voltaria mais a ser o mesmo, e o rio continuaria a chamar.